Alô, gente, sejam bem-vindos de volta. Aqui eu acabei de ler e o meu nome é Léo Joas. O que nós vamos fazer? Nós vamos conversar sobre livros, sobre viagens, sobre cultura, mas principalmente vamos nos divertir bastante. Fica aí. O livro que eu trago para vocês hoje é nada menos do que Arte como Terapia, do Alain de Botton. Alain de Botton é um escritor muito bom, muito prolífico, gosto muito das obras dele, já li várias, enfim, mais de 10, quero fazer vídeos de outras obras dele, mas escolhi essa aqui para começar. O nome é super sugestivo, Arte como Terapia, então quem não gosta de arte e em que situação da nossa vida a gente busca arte, e ele traz isso aqui em Arte como Terapia. O livro, essa edição da Intrínseca, ele é muito bem ilustrado, deem uma olhada, depois eu mostro melhor por dentro. É muito bacana, papel couché, é simplesmente um livro maravilhoso. Eu vou falar apenas de uma parte inicial do livro, que o Botton se propõe a falar, que são as funções da arte, ok? E ele aponta 7 funções. Quais são? Lá vai. A primeira função é a função de memória, de rememoração. Ou seja, ele diz que todos nós temos memória ruim. Muito por isso que a história humana é a história escrita, né? Temos memória ruim. E existem várias manifestações artísticas para nos rememorar das coisas. Por exemplo, pintar uma determinada cena, transmitir culturas, transmitir hábitos de povos através de rimas, através de músicas. Então, muito da função da arte é trazer a rememoração de fatos, guardar coisas na nossa memória. É como se fosse a arte é tipo o nosso HD externo. Tá, isso fui eu que falei, não foi o de Botton. A arte está presente em muitos momentos de emoções das vidas dos seres humanos. Um casal que aprecia o pôr do sol juntos, ou algum cheiro que nos lembra a nossa infância. Então, a arte, ela nos serve como, às vezes, um apoio para a gente resgatar coisas que já haviam esquecido. Ele fala também que a arte é um depósito muito complexo. Existem muitas manifestações artísticas. A arte é um depósito muito complexo, como são as nossas emoções. Baita frase. A segunda função da arte. A arte tem a função de nos trazer esperança. Ou seja, as manifestações artísticas, muitas delas visam ao ideal, o que nos traz um sentido de esperança. E por isso muitas delas são muito palatáveis. Se a gente der uma olhada nas redes sociais hoje, nós vamos perceber que as fotos lá presentes são fotos maravilhosas, fotos lindas de pessoas bonitas, de lugares bonitos, fotos de comidas bonitas, são fotos de quem a gente gostaria de ser, fotos de lugares em que a gente gostaria de estar, ou seja, sempre um ideal. Então esse ideal de esperança, o Botton ressalta muito fortemente como uma função da arte. E dá para entender muito mais facilmente algumas músicas, por exemplo, hoje é festa lá no meu AP, como dizia aquela música de uns tempos atrás. Por que ela não diz hoje é o exame de próstata lá no meu AP, ou hoje é a prova de física lá no meu AP? Porque ninguém quer passar por essas coisas, as pessoas querem festa lá no meu AP. Então, a arte tem essa função de nos trazer uma esperança de que daqui a pouco vai haver a festa, de que daqui a pouco eu vou viajar para esse lugar paradisíaco que aparece nas redes sociais, de que daqui a pouco eu vou conseguir ser essa pessoa que aparece, né, no mundo fitness, ou que eu vou conseguir ser aquele casal feliz que aparece naquela praia maravilhosa. Função esperança. Função número 3 da arte, sofrimento. Exatamente, sofrimento. A arte, ela busca nos lembrar que a vida também é sofrimento. Por quê? Às vezes a gente pode ter a impressão de que somente eu estou sofrendo, somente o meu trabalho é ruim, somente a minha vida que tem pontos desagradáveis. E na verdade não, a arte está aí para trazer, muitas músicas falam sobre coração partido, né? Muitas músicas falam sobre sofrimento, sobre perda, e estão aí para nos lembrar que também isto acontece com outras pessoas. Estou aqui na página 31, tem uma imagem muito boa, mostro com mais detalhes para vocês agora. E a legenda diz assim: as tensões do meu casamento e as frustrações do meu trabalho não são problemas só meus, fazem parte da estrutura do universo.
Ou seja, lembrar que o universo também é alguma coisa tensa, que não está sempre perfeito e bem resolvido. Vamos tentar lembrar de uma das mais famosas obras de todos os tempos, a obra mais famosa do Picasso, quem sabe, que é a Guernica. O que é a Guernica, senão a representação caótica de um cenário da Guerra Civil Espanhola? É uma obra que tem tudo para ser muito feia, tem tudo para a gente olhar para ela e ficar profundamente desagradado, desgostoso. E talvez esse seja o objetivo da Guernica, a função 3 de trazer sofrimento. Função 4, reequilíbrio. O Botton diz que muitos de nós não temos equilíbrios, ou melhor, muito poucos de nós têm equilíbrio na vida. A nossa vida, às vezes, é um eterno altos e baixos, uma montanha russa. Às vezes somos um pouco mais isso, um pouco mais aquilo. Às vezes somos frívolos demais, às vezes somos confiantes demais. Então, onde conseguir este equilíbrio? Então, ele diz que a nossa busca pela arte muitas vezes é a busca por aquilo que não temos, a busca pelo outro lado, a busca pelo equilíbrio. Podemos ver que muitas obras de arte que nos seduzem, muitas imagens que nos seduzem atualmente são imagens da praia, do campo, das montanhas. Por que isso? Porque vivemos, a maioria de nós, em grandes selvas de pedras, em grandes cidades. Então, aquilo nos sufoca, talvez de uma forma inconsciente. O que a gente busca? A gente busca se livrar daquilo. A gente busca botar o pé na areia, botar o pé na água do mar, que são coisas que não nos acontecem todos os dias. Há duas anedotas muito interessantes a contar sobre isso, e a primeira delas é falar sobre os gregos. Os gregos antigos, eles não valorizavam a natureza aquela toda disponível na Grécia. Quem já viu imagens da Grécia e das ilhas gregas sabe que aquilo é uma maravilha, né? Montanhas e águas cristalinas e praias maravilhosas, mas os gregos não valorizavam aquilo. Por quê? Porque aquilo era o que eles tinham todos os dias. Certo? Então talvez os gregos valorizassem um arranha-céu, talvez valorizassem poluição, que era alguma coisa que eles não tinham, certo? E a segunda anedota é a seguinte: eu me lembro que a primeira vez que eu fui para a Itália, principalmente Roma, é uma cidade que tem muitas piazza. O que é uma piazza? É uma praça, certo? Na tradução direta. Então eu cheguei em Roma e esperava, vai ter uma praça, um parque, deve ser bem engramado, deve ter várias árvores e tal. Ao contrário, não havia nada disso. Uma piazza, a maioria das piazzas, então, de Roma, são simplesmente calçadas. É puro calçamento. Eventualmente vai haver uma fonte no meio, mas é puro calçamento. E eu fiquei muito impactado. Aí, tentando entender de onde vem isto, se a gente considerar a Idade Antiga e eventualmente até a Idade Média, quando essas piazzas foram construídas, como era o mundo, como era a cidade? A cidade era um barro, era uma sujeira, era frio. Então, construir uma piazza toda calçada era o contrário. Então, era o lugar limpo, era o lugar onde havia calçamento. Agora, se um cidadão do século XX, metropolitano, que conhece, né, que já convive com o calçamento, vive pisando em pavimento o dia inteiro, qual é a sua compensação? O que ele busca? Ele busca o verde, ele busca pisar na grama. Então, se alguém, um incauto como eu, quando foi a primeira vez a Roma, vai procurar uma piazza para pisar no verde e vai se dar mal. E uma frase muito boa para fechar isto é o que está escrito na página 37. Diz ali, ó: a arte que amamos é um guia do que falta nas nossas sociedades. Função número 5, compreensão de si mesmo. Nós mentimos frequentemente para nós mesmos. Então, às vezes, a arte tem a função de resgatar algumas coisas que existem dentro de nós. Aqui estou na página 46, dê uma olhada nessa obra de arte, com mais vagar. Então, o que essa obra de arte aqui é capaz de nos trazer? Por que é que gostamos de coisas confusas? Por que a gente gosta de Jackson Pollock? Ou por que a gente gosta de jazz? Que são obras intensas e obras confusas, porque muitas vezes refletem alguma angústia que existe dentro de nós, alguma coisa que está querendo sair e não se manifesta de forma inconsciente, então a gente acaba gostando de uma ou outra obra mais confusa. Por que a gente chora ao ver um filme? Por acaso a gente não sabe que aquelas pessoas ali no filme são atores? A gente não sabe que é mentirinha que eles estão representando? Como é que a gente chora? É porque de alguma maneira aquilo bate, né, mobiliza alguma coisa que existe dentro da nossa cabeça.
A sexta função da arte, segundo o Botton, pode ser de crescimento, ou seja, a arte nos ajuda a ver o mundo de outra forma. Existem coisas que a gente não conhece, existem sensações que a gente não conhece, existem sentimentos que a gente não conhece, existem manifestações que a gente não conhece, e a busca por isto pode ser um reflexo da nossa busca interior, o que nos falta conhecer. Então eu vou atrás de algum novo tipo de música, eu vou conhecer um novo tipo de filme, eu estou aberto a um novo tipo de conversa, a um novo tipo de diálogo, a um novo tipo de exposição cultural ou artística para o meu próprio crescimento. Sétima função, a função da apreciação. Sofremos por não dar valor às coisas boas da vida. É uma outra forma de dizer que a grama do vizinho é sempre mais verde. Criar o hábito de apreciação pode nos trazer de volta o valor de algumas coisas. Por exemplo, essa obra, na página 61. O prazer de organizar as coisas. O prazer de organizar as coisas da vida. Em algum momento das nossas vidas cotidianas, a gente acaba esquecendo de apreciar o óbvio, de olhar para o que está perto de nós, ou mesmo para o que está longe, e parar e perceber as coisas ao nosso redor. Estamos parando de fazer isso, a gente não se dá conta. A gente chega ao final da semana, a gente chega ao final do ano cansados e com a percepção esgotada, não percebemos mais nada. Então o Botton diz que a volta a apreciar coisas ao nosso redor é fantástica. Esses dias eu fui no pátio e tem um limoeiro e eu fiquei ali zanzando e olhando em volta do limoeiro e encontrei um bichinho e encontrei outro bichinho. Comecei a olhar detalhes que havia, né, uma planta, uma flor, e eu fiquei ali acho que uma meia hora em volta do limoeiro tirando fotos porque eram coisas que eu nunca mais tinha visto e a gente para e se esquece de prestar atenção nas pequenas coisas. Então vejam como as pequenas coisas às vezes ainda são importantes na nossa vida. As 7 funções, então, são apenas um pedaço desse livro maravilhoso, é apenas um terço, eu diria, desse livro genial do Alain de Botton. Vou precisar fazer mais uns 2 vídeos, eu acho, para completar tudo que existe dentro desse livro. É genial, sugiro fortemente a leitura, sugiro a leitura de outros livros do Botton. Ele é um baita autor, ele atua em muitos segmentos, vocês vão se surpreender com a obra ubíqua desse autor. Alain de Botton, Arte como Terapia. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, deixe um comentário para a gente continuar essa conversa aí. Valeu, minha gente. Fiquem ligados no Acabei de Ler.